Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. O momento certo de a aula que faltava. É o apontamento semanal do professor, empresário e fundador da Web Faros, Luís Horta. A proposta para hoje é que nos possamos debruçar sobre uma pergunta que muitos portugueses fazem, mas poucos dizem em voz alta. Por que é que há países onde trabalhar permite viver com alguma folga e outros onde trabalhar parece nunca ser suficiente? Bem, o professor Luís Horta visitou recentemente a Irlanda e voltou com uma comparação que dá a que pensar. Mas desta vez não é só sobre salários, é também sobre escolhas de país, de mentalidade. Conte-nos então, professor Luís Horta, o que é que viu de diferente? Olá, Ana. Olá, quem nos está a ouvir. Eu não sou economista, mas trabalho há mais de 20 anos com empresas, em Portugal e fora, e há padrões que se repetem. E esta viagem à Irlanda confirmou algo que já vinha a observar. O problema de Portugal não é a falta de trabalho, é o valor que esse trabalho consegue gerar. Há uma frase muito repetida. Lá fora ganha-se mais, mas também se gasta mais. Mas quando olhamos para números simples, a percepção muda. Em Portugal, o salário mínimo anda perto dos 800 euros. Na Irlanda, sendo a hora, normalmente ultrapassa os 2.000, chegando aos 2.200. E depois olhamos para a habitação. No Algarve, um T2 pode ultrapassar os 1.000 euros de renda. Na Irlanda, pode estar entre os 1.800 e os 2.000. Mas o mais curioso nem é o arrendamento, é a compra. Aqui em Faro, um T2 dificilmente se encontra abaixo dos 300.000 euros. E eu vi apartamentos T2 na Irlanda dentro dessa ordem de valores. Ou seja, casas com preços semelhantes, mas salários completamente diferentes. E isso muda tudo. E aqui entra uma diferença importante. A Irlanda tomou decisões estratégicas muito claras. Criou condições fiscais competitivas, simplificou processos e tornou-se atrativa para grandes empresas. Hoje tem nomes como a Ryanair, a Google, Facebook ou a Apple com presença forte no país. E isso não acontece por acaso. São empresas que trazem emprego qualificado, salários mais altos e, sobretudo, valor económico. E aqui entra um tema sensível, os impostos. Muitas vezes há a ideia de que taxar mais as empresas resolve o problema. Mas a realidade é a mais complexa. Empresas grandes têm mobilidade. Se o ambiente não for competitivo, mudam-se. E quando se vão embora, levam com elas emprego, investimento e oportunidades. Ou seja, não se trata de não taxar. Trata-se de criar condições para que as empresas queiram ficar e crescer. E há outro ponto onde muitas vezes a discussão está invertida. Muita gente pensa, primeiro aumentem-se os salários, depois logo se vê. Mas isso pode criar problemas. Se os custos sobem sem aumento de valor, as empresas perdem competitividade. E isso pode travar o crescimento ou até destruir o emprego. A ordem mais sustentável é outra. Criar mais valor, aumentar a produtividade e então os salários sobem de forma natural. Não é uma questão de justiça apenas. É uma questão de viabilidade. Mas há uma parte desta conversa que também é nossa. Como usamos o nosso tempo? Em Portugal é difícil encher uma sala para falar de empreendedorismo ou conhecimento. Mas é fácil encher uma sala para discutir futebol ou consumir entretenimento. Eu digo isto com experiência própria. Já escrevi livros. O entretenimento vende. O conhecimento, muito menos. E atenção, não há problema no entretenimento. O problema é quando ocupa o lugar do crescimento. No final, tudo isto se resume a duas coisas. Decisões de país e decisões individuais. Se o país não cria valor, os salários não crescem. Se as pessoas não investem no seu crescimento, o país também não evolui. E é aqui que tudo se cruza. Pois é, talvez o verdadeiro problema não seja trabalhar muito, mas trabalhar e continuar sem sair do mesmo sítio. E quando isso acontece,
a uma geração inteira, já não é um caso individual. É um sinal. Voltamos para a semana com mais um tema que nos deixa a pensar na Aula que Faltava, de Luís Horta. Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia.